Tem gente que diz, eu só preciso de mais uma conversa, eu só preciso entender o porquê. Eu preciso de uma explicação. Eu preciso que ele reconheça o que aconteceu. Mas deixa eu te dizer uma verdade, talvez difícil de ouvir, mas que liberta. Você não está presa a esse passado porque faltou algum tipo de explicação. Você está presa porque esse ciclo não fechou. E esse fechamento, a boa notícia é que não depende do outro. Faz sentido? Quando você escuta isso, uma parte de você, a sua alma diz assim, é isso, preciso ouvir isso. Se sim, fica nesse vídeo, vamos falar sobre fechar ciclos. Já deixa teu like, se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para acompanhar os vídeos que eu posto semanalmente por aqui. Onde eu falo sobre autoconhecimento feminino, autoestima, poder pessoal, relacionamentos, maturidade emocional, vários conteúdos para mulheres despertas. Vamos lá então pro vídeo de hoje. Sabe aquele momento que você sente assim, eu já devia ter superado? Ou até você acha que já superou, mas em alguns momentos você revisita aquela memória mentalmente, fica repassando como aconteceu, aí tá ali lavando a louça e daqui a pouco vem o pensamento, se tivesse acontecido diferente? E se alguma coisa tivesse acontecido, se ele tivesse tido outra postura, se eu tivesse tido outra postura, como que seria? Aí você se pega nesse momento e diz, não, peraí, eu preciso voltar pro meu centro. Mas parece que fica aqueles dois lados, um puxando para lá, outro puxando para cá, se fosse diferente, mas eu preciso estar no agora. Isso tudo porque no fundo existe uma esperança de que aconteça algo que finalmente te liberte para que você possa seguir. Só que enquanto a gente espera por algo externo, a gente mantém esse ciclo em aberto dentro de nós. E fechar ciclo não necessariamente seja ter uma última conversa, ouvir um pedido de desculpas, ou até ouvir o outro reconhecendo o que ele fez, que ele errou, que ele poderia ter feito melhor. Fechar um ciclo é se empoderar. E aí dizer pra si assim, eu não vou esperar mais pelo outro. Eu não vou dar esse poder pro outro. Eu não vou ficar aqui esperando que o outro, que a vida me traga alguma justificativa para ter acontecido como aconteceu. Não vou ficar esperando que o outro faça algo para eu me libertar. A minha liberdade vale muito para eu ficar numa fila de espera. Anota isso. Enquanto você espera o movimento do outro para te libertar, você pega o seu poder e entrega na mão do outro. E o nosso poder, quando não tá com a gente, trava a nossa vida de várias maneiras. Como então a gente se liberta? Quando a gente decide. A partir de uma decisão. A decisão de eu vou fechar esse ciclo dentro de mim. Eu vou olhar para dentro de mim, ver o que precisa ser visto, o que ficou em aberto ainda, para que eu possa resolver essas, como se fosse assim, essas pendências. Imagina que é um empréstimo, você emprestou um dinheiro e já tá nítido que aquela pessoa não vai voltar para pagar. Então o que você faz? Eu vou parar de esperar? Vou parar de esperar que esse dinheiro venha para eu fazer as minhas coisas e eu vou começar a movimentar para co-criar. Se eu preciso desse dinheiro, eu vou então fazer esse dinheiro de outro lugar, eu vou me abrir para receber. Quando a gente fala da vida, na verdade, eu vou resolver esse sentimento de uma frustração, de eu queria que a pessoa pagasse essa dívida, eu vou resolver isso para que a vida possa me trazer essa abundância de outros lugares, porque senão a gente fica dizendo para a vida assim, não, peraí, não quero receber de outros lugares porque eu ainda estou esperando aquela pessoa me pagar. E cá entre nós, isso não é o melhor pensamento que a gente pode ter. Como mulheres despertas e empoderadas, a gente merece pegar o nosso poder de volta, dizer o que eu preciso ver para que eu possa receber toda essa abundância que a vida já tem disponível para mim. Abundância financeira, abundância de amor, abundância de carinho, abundância de felicidade, isso tudo já está disponível. Mas a gente precisa fechar esses ciclos internos. Para isso a gente precisa entender o que mantém esse ciclo aberto, porque quando a gente decide, ok, eu vou olhar para dentro para fechar esse ciclo, eu preciso ver o que então pode estar deixando esse ciclo aberto. E eu, como sempre, conduzo por aqui
Vou trazer alguns pontos para você observar, inclusive quem quiser faz anotações nesse momento. Primeiro, quais dores não foram elaboradas? O que ainda dói sobre esse ciclo dentro de mim? Quais emoções desafiadoras ainda estão aqui pulsando dentro de mim, que precisam ser ouvidas, que eu preciso escrever sobre isso, que eu preciso levar para terapia, que eu preciso liberar e principalmente que eu preciso ouvir. Porque se eu quero que o outro escute, será que eu quero realmente que o outro escute ou o meu corpo está dizendo, ei, alguém escuta todas essas emoções e esse alguém pode ser eu ouvir para então liberar tudo isso? Segundo ponto, expectativas que não foram correspondidas. Ah, eu gostaria tanto que tivesse sido dessa forma, eu sonhei tanto. Todo esse futuro que foi construído mentalmente, que está lá associado a essa pessoa e que pode ser construído com outra pessoa, mas enquanto está enredado naquela do passado, fica preso dentro de nós. Então escreva. Eu sempre estimulo a escrita porque ela é muito potente. Às vezes a gente subestima, mas a escrita é uma prática extremamente potente. Concorda comigo? Vocês já praticam a escrita? Me conta aqui nos comentários quem já usa essa prática no seu dia a dia. Então escrever as expectativas, o que eu esperei que fosse, o que eu planejei que fosse e acabou não sendo. E que hoje, de repente, existe uma parte de mim que ainda está apegada àquelas expectativas. E terceiro, que eu acho que é super importante, todos são, mas esse mexe bastante com a gente e às vezes, digamos que assim, contamina outras áreas da nossa vida. Existe alguma identidade construída com base naquilo que foi vivido? Por exemplo, foi um relacionamento onde eu precisei me apagar para poder ser amada. E a partir daquela relação eu comecei a ser uma pessoa muito mais inibida, mais fechada. Nossa, aquilo mudou minha identidade. Te questiono quanto mudou a tua identidade aquele ciclo. Resgata essas potências. Porque na verdade, que a gente faz um mergulho um pouco mais profundo, esses ciclos passados mostram sombras que às vezes estavam lá adormecidas dentro de nós. E por a gente não perceber que aquele relacionamento veio mostrar essas sombras nos dominam. Então daqui a pouco já existia uma pequena insegurança, mas veio um relacionamento que a insegurança gritou. E como a gente não percebeu que ela queria ser ouvida e acabou entrando naquela relação e se enredando naquela dinâmica, a gente quase que se tornou aquela insegurança. Então se questiona, faz esse exercício de olhar quem eu era antes, quem eu me tornei depois. Existe alguma sombra que acabou me dominando, alguma insegurança que acabou me dominando? Como eu posso reconstruir a minha identidade depois desse fim de ciclo? E uma coisa muito importante, às vezes o que nos mantém presa, faz a nossa mente ficar voltando e pensando, será que poderia ter dado certo? Não é a vontade de estar com aquela pessoa, mas é a vontade de sentir de novo aquilo que a gente sentiu no passado. Eu me senti escolhida, eu me senti admirada, mesmo que tenham sido migalhas, mas eram momentos que eu senti isso. Escuta isso. Escuta o que a tua mente te traz. Observa o que tua mente te traz sobre essa saudade do passado. Será que era você se sentir importante? Porque se essa for a resposta, você já sabe exatamente o que fazer por você hoje. Eu quero me sentir importante, então como eu posso fazer com que eu me sinta importante? Eu posso começar a me priorizar, eu posso começar a não quebrar mais os meus compromissos comigo mesma. A primeira coisa que eu faço no dia é um momento comigo. Através dessa mudança, a cura e a libertação podem acontecer. E existe uma confusão que poucas pessoas falam, que fechar ciclos não é esquecer. Eu esqueci o que aconteceu. Será? Fechar ciclos é integrar. Eu integrei tudo aquilo que aconteceu, eu olhei para aquelas dores, eu olhei para o que eu evoluí e agora eu consigo libertar e deixar ir. Quando eu lembro do passado, já não me dói. Quando chegar nesse lugar de lembrar no passado e não doer, a libertação aconteceu.
Pode ser um processo, pode ser que não seja tão rápido, mas tá tudo bem, é um processo. E pode ter certeza que a cada passinho que tu der de cura, a vida vai te entregar bênçãos. Você vai se sentir mais inteira, pessoas mais alinhadas contigo vão chegar. Então, meus amores, como alguém que já passou por isso, vale a pena. E como alguém que acompanha mulheres que estão passando ou já passando por esse processo, vale a pena. Encerrar ciclos não é desistir. Encerrar ciclos é se escolher. É parar de insistir em algo que já cumpriu com seu propósito na tua vida. Você não está presa. Talvez você só ainda não tenha decidido encerrar. E a boa notícia é que essa decisão só depende de ti. E essa decisão é poder. Se esse vídeo te trouxe mais clareza, deixa teu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E se você sente que precisa de ajuda para finalizar alguns ciclos, talvez mais profundos, mais desafiadores, me segue no Instagram e me manda uma mensagem por lá. Eu fico por aqui, mas até o nosso próximo vídeo.